Denotação, conotação. Você sabia que quando falamos ou escrevemos, estabelecemos uma comunicação? Podemos utilizar as palavras ou expressões de uma língua com sentidos diferentes. Então veja os seguintes exemplos. A casa foi construída sobre uma grande pedra. A velha bruxa tinha um coração de pedra. Nessas duas frases, utilizamos a palavra pedra de maneira que seu significado é diferente em cada uma delas. Podemos utilizar as palavras de acordo com o seu significado real, ou seja, aquele que encontramos no dicionário e que não permite que façamos múltiplas interpretações, mas sim somente uma. Esse tipo de linguagem é muito comum em textos jornalísticos, artigos científicos, e nós podemos perceber sua presença em várias circunstâncias do nosso cotidiano, como, por exemplo, aquela entrevista contida no texto em que expressamos nossa opinião sobre determinado fato. Mas essa não é a única maneira de utilizarmos as palavras. Podemos também usar as expressões no seu sentido figurado, quando não apresenta somente um sentido, mas sim um sentido amplo. Esse tipo de linguagem é muito comum em textos literários, nos anúncios publicitários, poemas, músicas, tirinhas, além das conversas do dia a dia. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, original, ou seja, que ela carrega o significado básico da palavra. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, é o mesmo que consta no dicionário. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras e expressões ganham um novo significado, quando a palavra é utilizada com seu sentido alterado, com outro significado. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo das palavras. E para você entender melhor, vamos analisar algumas frases. O pássaro voava pelo céu da cidade. O carro voava pelas ruas da cidade. O que essas duas frases têm em comum? O verbo voava, mas nas duas frases esse verbo possui o mesmo significado? Claro que não. Na primeira, o verbo está no seu sentido literal, o seu real significado, aquele que encontramos no dicionário, que é sustentar-se, comover-se no ar por meio de asas. Já na segunda frase, o mesmo verbo apresenta um sentido diferente daquele utilizado na primeira frase. Nesse caso, foi atribuído um novo sentido para essa palavra, que é o ato de mover-se velozmente. Vamos analisar mais alguns exemplos. A rosa é uma flor perfumada. A garota ficou com os nervos à flor da pele. Se procurarmos o significado da palavra flor no dicionário, encontraremos a seguinte definição: designação comum a qualquer planta ornamental. Agora reflita, em qual dessas frases a palavra flor foi empregada no seu sentido original? Claro que na primeira, pois na segunda frase criamos um novo significado para a expressão. A flor da pele, não estamos dizendo que a menina tinha flores saindo pela pele, mas sim que ela já não controlava mais suas emoções. Portanto, o sentido denotativo é o significado real da palavra, aquele encontrado no dicionário. Lembra? E o sentido conotativo é o figurado,
aquele que atribuímos à palavra que criamos a partir do nosso imaginário. Agora que você conhece o que é denotação e conotação, preste bastante atenção para saber se as palavras estão no seu sentido real ou se elas possuem novos significados, trazendo novos conhecimentos.